Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 17 de março de 2025, calendário bem recheado de jogos, então vamos acelerar aqui o nosso vídeo, mas não sem antes pedir para vocês deixarem aquele like, meta de 120 likes para a gente trazer mais vídeos para vocês durante a semana, e não se esqueçam também de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, garantir as melhores linhas, odds e também conhecer o nosso grupo VIP, o contato está aqui do lado, o grupo VIP mais completo do mundo, com o melhor custo-benefício por apenas R$30, você conhece a gente no primeiro mês, garante as melhores chips diárias também, os favoritos da noite, as melhores zebras, os melhores jogos over, under, todo o nosso conteúdo extra, guias, e-books e muito mais, vai valer cada centavo, independente de qualquer resultado, porque lá a gente propõe trazer para vocês conhecimento, para vocês serem apostadores ainda melhores, beleza? Link da descrição do nosso grupo gratuito também, lembrando que agora a gente só tem vídeo de segunda a sexta, e sábado e domingo a gente continua publicando conteúdo lá no nosso grupo VIP. A galera tirou bastante proveito das chips indicadas nesses últimos dias, beleza? Vamos aqui com o nosso filtro com as melhores opções, sempre se baseando em números e estatísticas para sermos lucrativos. Jogos que a gente pular, a gente traz análise para vocês lá no VIP, beleza? Bom, vamos falar de Houston Rockets e 76ers. Aqui a gente tem um jogador para indicar, tá? Com a ausência do Thompson e também do Reed Shepard, a gente pode ter ainda mais protagonismo e volume de um jogador chamado Alperen Sengun. Ele que é o meu jogador preferido do Houston Rockets, na minha visão, o grande talento dessa franquia, encara hoje um Philadelphia 76ers desfalcado mais uma vez de Joel Embiid, totalmente desmotivado para essa temporada, já que suas principais estrelas se lesionaram, tiveram problemas, não renderam o que esperavam, então é um time que simplesmente está largando a competição e não está se importando muito em defender, colocar a saúde dos jogadores em risco. Então assim, eu acho que a gente pode ter um vácuo no garrafão e uma oportunidade perfeita para que o Alperen Sengun pontue bem. Vamos aqui de Marcos, eu quero pelo menos 20 pontos desse jogador. Lembrando que na minha visão essa é a tip menos segura da que eu vou indicar hoje, tá? Mas ainda assim tem que fazer muito sentido aqui até para a gente poder trazer para vocês, e a gente acredita que faça, mas se vocês quiserem trabalhar com uma linha menor para poder duplar com múltiplas, triplas, ali uma odd em torno de 1,25, se vocês pegarem mais uma odd ali de em torno de 1,20, já vai valer a pena, porque vai fechar uma odd em torno de 50, que é mais ou menos o que a gente gosta de trabalhar. Mas, nos últimos 30 jogos, a gente tem aqui o Philadelphia 76ers como um dos 10 times que mais sofreram pontos para pivôs em toda a NBA. Eles seguram exatamente na 10ª colocação, porque esse vácuo é muito evidente. Quando a gente fala aqui dos aspectos defensivos por 100 posses de bola, a gente está falando de um Philadelphia que é a 5ª pior defesa da NBA, e quando a gente vai aqui em opponent shooting, e a gente coloca aqui especificamente setores no qual o Alperen Sengun pode se destacar, pode arremessar com bastante frequência, ele deve produzir muitos pontos. Quando a gente pega aqui os últimos 12 jogos do Sengun, ele conseguiu superar essa marca de 19,5 pontos, ou seja, marcar pelo menos ali 20 pontinhos, ele conseguiu em 9 dos últimos 12 jogos que ele fez, vindo também de uma partida de 24 pontos recentemente, superando essa marca também na grande maioria aqui dos últimos confrontos contra os 76ers. Ele superou essa marca em 2 dos últimos 3 jogos e ficou muito perto aqui de fazer uma sequência de 3 jogos seguidos por apenas um pontinho, ele não conseguiu. 6 dos últimos 7 pivôs com características semelhantes a dele aqui conseguiu ser over contra o Philadelphia 76ers dos últimos 7 que enfrentaram recentemente, e se a gente for ampliar esse recorte aqui, o Karl Anthony Towns não conseguiu, mas aqui a gente teve um jogo muito específico no qual nem faz sentido a gente analisar, por isso que 6 dos últimos 7 que enfrentaram esse rival foram over em pontos, o Congo ficou por apenas um pontinho, então se a gente fosse colocar a pontuação baixa ali para ele duplar, faria ainda mais sentido. Lembra que eu falei lá atrás para vocês a respeito de questão de espaço, local, onde os arremessos eram executados? Vamos colocar aqui nos últimos 15 jogos e vamos colocar aqui essas distâncias. A primeira delas é a menos de 5 pés da cesta. A gente tem aqui, nessa que é a menor distância calculada pelo site da NBA, o Philadelphia 76ers como um dos 10 piores aproveitamentos na hora de defender arremessos que vêm desse setor. E entre 5 e 9 pés da cesta, o Philadelphia 76ers nos últimos 15 jogos também foi um dos 10 piores aproveitamentos, setores onde o Sengun vai usar e abusar dos seus arremessos, é onde ele executa melhor os seus movimentos. Beleza? Vamos falar agora aqui a respeito de Timberwolves e Pacers, e mais especificamente de Anthony Edwards contra esse Indiana. O Anthony Edwards tem fisicalidade, altura, qualidade técnica suficiente para poder produzir bem contra esse Indiana Pacers, que tem uma das piores defesas de mano a mano da NBA. Eu sempre destaco para vocês as 10 melhores apostas para a gente fazer com frequência durante a temporada, que constantemente vão dar certo. E uma delas é investir no over em jogadores bons no mano a mano contra o Indiana. O Anthony Edwards é um desses. Eu esperaria essa linha de 25 aqui no ao vivo cair pagando em torno de 1,50. Acho que é o ideal, mas se vocês quiserem se arriscar em 27,5, faz sentido.
beleza. O Anthony Edwards nos últimos 5 jogos contra o Indiana Pacers teve média de 32,6 pontos, nos últimos 2 encontros ele marcou 37 e 44 e ele conseguiu pelo menos 37 pontos em 3 dos últimos 4 jogos contra esse adversário. Como eu disse para você, se a gente for aqui em play type e colocar na isolation, ou seja, no mano a mano, podemos ver que defensivamente o Indiana Pacers não é um time perfeito na hora de defender esse tipo de jogada. É o terceiro pior aproveitamento em defesa de mano a mano em toda a liga, e o Anthony Edwards, além de ser o jogador com mais volume e talento desse Timberwolves que joga em casa, é o jogador que tem o melhor mano a mano para poder produzir bem nessa partida aqui. É verdade que recentemente a defesa do Indiana Pacers melhorou um pouquinho, mas ainda assim vale a pena a gente se arriscar, porque é um jogador que vai ter muito volume contra um time que é uma defesa de média para ruim e é um time que joga num ritmo alto, ou seja, eles cedem muitas posses de bola para eles mesmos, é claro, porque eles gastam um pouco o relógio, mas eles também cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais, sendo o 8º time mais rápido da NBA. Beleza? Vamos falar agora aqui de Pelicans e Pistons e também vamos falar aqui a respeito de um jogo que acontece na sequência, Kings e Memphis Grizzlies. Por que eu tô falando isso? Porque aqui a gente vai trazer uma duplinha para vocês. Hoje o Detroit Pistons encara o New Orleans Pelicans, que é uma defesa simplesmente terrível, um time que também já largou mão da temporada, tá? Mas o Pelicans não tem tanta bola de 3 assim para ferir com facilidade o New Orleans Pelicans pra gente depender apenas da pontuação deles, tá? Então eu vou colocar aqui acima de 110,5 pontos, acho que tá de bom tamanho, é uma média ali que eu gosto de trabalhar bastante, e a gente vai aqui no jogo entre Memphis e Sacramento Kings, e vamos colocar um handicap esticado positivo, né, claro, para o Memphis Grizzlies, mais 10,5, hoje eles jogam sem Ja Morant, e nesse caso eles podem ou vencer a partida ou perder de no máximo 10 de diferença, só não pode perder de 11 ou mais, mas vamos justificar primeiro essa pontuação do Pistons, beleza? Nos últimos 20 jogos, os Pelicans sofreram uma média de 121,1 pontos por jogo dos seus rivais. Eles sofreram mais de 110,5 pontos em simplesmente 16 desses 20 jogos recortados. Quando a gente fala aqui de New Orleans Pelicans, como eu disse, é um time que já largou de mão a temporada e é a pior defesa da NBA por 100 posses de bola. A gente também está falando aqui de um time que nos aspectos de rebotes defensivos, né, eles têm o pior aproveitamento da NBA. Então, mesmo quando seus rivais erram arremessos, eles têm pontos de segunda chance com rebotes ofensivos, porque o rebote defensivo do New Orleans Pelicans é o pior da liga. Beleza, a gente não tá falando de um Pistons espetacular ofensivamente, muito pelo contrário, é um time de meio de tabela, mas eles vivem um bom momento, e mais do que isso, o Pelicans é um dos times que mais cedem pontos de 3 por jogo na liga, é também um dos times com pior aproveitamento em defesa de território triplo da NBA, e com isso, aliado à boa velocidade na qual o Detroit Pistons vem jogando recentemente, vamos fazer um recorte aqui dos últimos 15 jogos, e a gente pode ver que o Pistons é o time mais rápido da NBA dentro desse recorte, teremos muitas posses de bola por minuto, ou seja, muitas chances de pontuação contra uma defesa ruim, e mesmo que o nosso ataque não seja tão eficiente, eles vão ter um número tão alto de arremessos que eles podem ultrapassar essa linha. Mas vamos aqui agora para a matemática mais difícil dessa tipo. Lembrando, vocês podem duplar com outras coisas que a gente vai citar aqui para vocês. Aqui é só um exemplo, se apeguem à nossa análise, não exatamente as linhas que a gente pega. E também, quem sabe, dá para pegar essas linhas no ao vivo sozinho, pagando em torno de 1,50, mais 10,5 para o Memphis. Não seria nada absurdo. A gente fez aqui um recorte dos últimos 15 jogos do Memphis sem o Ja Morant. E a gente precisa destacar que o Memphis Grizzlies é um time que consegue ser competitivo mesmo sem o seu principal jogador que está de fora hoje. E não é como se hoje, falando aqui de Sacramento Kings, eles fossem enfrentar um time espetacular. É verdade que o Sacramento joga em casa, eles têm ótimos jogadores, mas é um time que, além deles terem perdido um dos jogos nessa temporada para o Memphis Grizzlies, eles não conseguiram cobrir esse handicap no único encontro que eles tiveram nessa temporada, jogando na Califórnia. E quando a gente pega aqui os últimos números do Sacramento Kings, eles vêm de 4 derrotas consecutivas, são 5 derrotas nos últimos 6 jogos, e as vitórias deles recentes foram contra times assim que, se a gente pegar Jazz, Hornets, Dallas Mavericks e também San Antonio Spurs, são times aqui que, cara, não tem muito mais o que fazer nessa temporada, não tem grandes ambições por conta de muitos desfalques, ruindade, ou então qualquer outra coisa que seja, mas a única vitória deles que a gente fala, pô, essa vitória foi maneira, foi contra o Houston Rockets, no qual eles não cobriram esse handicap também. Então, é um cenário muito favorável, e dentro desse recorte dos últimos 15 jogos do Memphis Grizzlies sem o Ja Morant, devemos destacar que eles venceram 6 dos últimos 9 jogos, cobriram esse handicap contra o Atlanta, San Antonio Spurs e não conseguiram contra os Clippers, mas ainda assim é uma sequência aqui, né, de 3, 6, 7, 8 jogos nos últimos 9 cobrindo esse handicap.
E aí, eles cobriram contra o Golden State Warriors, contra o próprio Sacramento Kings, venceram Phoenix, Atlanta e Wizards, e não cobriram contra o OKC. Ou seja, nos últimos 15 jogos sem o Ja Morant, em 13 eles cobriram esse handicap, vencendo uma quantidade bem considerável dessas partidas, enfrentando hoje um rival que não é tão seguro assim, pelo menos no cenário atual, no qual eles vêm de uma sequência bem negativa. Jogadores que a gente precisa ficar de olho para ainda valer a pena essa nossa tip. Bom, o Aldama e o Pippen são interessantes, são dúvidas para hoje, mas pode ser que o Jaren Jackson Jr. hoje seja uma dúvida ainda maior. Ele ainda não apareceu aqui, mas se ele jogar, essa tip faz sentido. Vamos ver como se sai esse Memphis fora de casa contra o Sacramento Kings. Lembrando que na temporada, o Memphis Grizzlies perdeu o Ja Morant em diversos momentos, e mesmo assim, eles são um ataque mais eficiente do que o Sacramento Kings, por muito pouco é verdade, mas uma defesa bem melhor aqui, a 10ª melhor defesa da NBA, encarando hoje uma defesa aqui de média para ruim no caso do Sacramento, a distância é ainda maior, e o net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses, de quantos pontos você faz, menos quantos você sofre. O Memphis tem 5.9 positivo, enquanto que o saldo do Sacramento Kings é apenas de 0.9 pontos por 100 posses. Beleza? Agora, caminhando para a reta final do vídeo, não se esqueçam, pessoal, de deixar o like e se inscrever no canal. É a melhor forma de ajudar o projeto a seguir acontecendo. E comentando aqui embaixo também, vocês ajudam muito a gente na questão do algoritmo do YouTube. Então comentem, sua tip preferida do dia, vai ajudar a galera também. E comentem se vocês concordam ou discordam das nossas tips também. Beleza? Conta também pra gente como foi o sábado e domingo de vocês em relação a resultados. E conta também pra gente quais são as suas tips aqui nas quais vocês menos têm confiança da que a gente passou, a que mais tem, por quê? Isso vai ajudar muito a galera, beleza? Vamos dar uma voltada aqui rapidinho para Warriors e Denver Nuggets, um dos melhores jogos que a gente tem hoje, tá? A gente tem um jogo muito interessante, com muito talento dentro de quadra, as únicas ausências confirmadas aqui, que é o Holmes e também o Julian Stroughter, e o Podziemski do lado do Golden State Warriors. Olho no Stephen Curry, ele é muito importante para que a nossa tip faça sentido, Jokic e Jamal Murray também, se os dois times estiverem com esses 3 jogadores à disposição, assim, eu acredito num over, porque é o que eu pretendo trabalhar, que é o que eu gosto de fazer nos jogos do Denver Nuggets. É um time que joga e deixa jogar, joga num ritmo muito intenso, muito eficiente no ataque, e se você joga e deixa jogar um Warriors, que tem muita qualidade, joga como mandante, aí a tendência é de um jogo bem pontuado. Mais de 231.5 pontos é o meu palpite para hoje, lembrando que tem conteúdo exclusivo para vocês também no Instagram, @cesta de trade, é um conteúdo lá gratuito e tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tem enquetes diversas lá pra galera dar a opinião deles a respeito dos jogos. Mas vamos falar a respeito dessa partida. Como eu disse, Denver é um time que joga e deixa jogar, marcando 122.5 pontos e sofrendo 120.9 pontos de média nos últimos 15 jogos. Eles também sofreram muitos pontos pro próprio Washington Wizards, que nem é um ataque tão eficiente assim. Isso acontece porque o Denver Nuggets é um ataque espetacular, ou seja, um dos melhores times over para se trabalhar, o segundo melhor ataque por 100 posses de bola da liga, mas uma defesa mediana para ruim. Nesse momento, uma das 10 piores da NBA. E além de ter uma defesa ruim, eles jogam no 5º ritmo mais alto da liga, ou seja, eles defendem mal, atacam bem, gastam pouco relógio, ou seja, cedem muitas posses de bola para os rivais, o que abre margem para que todo mundo seja produtivo. Os Warriors nessa temporada nem vem sendo um ataque espetacular, mas contra uma defesa ruim como é a do Denver, eles podem produzir e ajudar esse over a se tornar uma realidade, beleza? Então, a gente tem aqui os últimos 2 jogos consecutivos superando esses 231.5 pontos, quando a gente fala a respeito de Denver Nuggets. A gente também tem aqui 1, 2, 3 jogos, ou seja, 5 dos últimos 6 aqui superando essa marca, e grande maioria dos jogos aqui a gente pode ver que teve muita pontuação, sendo que eles jogaram apenas uma prorrogação dentro desse recorte, beleza? Então é um cenário bem legal aqui, e o Denver Nuggets também é um dos times que mais vem cedendo assistências por jogo na liga, ou seja, com esse time do Golden State Warriors que roda bastante a bola, pode ser que eles se encontrem em perigo e com dificuldades para defender um ataque rápido, como é também geralmente do Golden State, principalmente jogando dentro de casa. Beleza? E para finalizar, mais uma duplinha para vocês. Lembra que eu disse para vocês ficarem de olho no ao vivo, tentar pegar essas linhas que a gente indica em duplas aqui, pagando algo parecido, ou então misturar as duplas que a gente passou? Pois é, agora a gente vai falar aqui de Portland Trail Blazers, que a gente acredita que deva pontuar bem contra o Washington Wizards, uma defesa terrível também, vamos aqui de mais de 109.5 pontos para eles, e a gente também acredita nos Lakers pontuando bem contra o San Antonio Spurs. É sempre importante explorar times que têm defeitos muito claros, e o San Antonio Spurs é um desses, pelo menos nesse momento da competição. Vamos aqui em Lakers, e eu acredito aqui em mais de 111.5 pontos deles, pode ser, tá? Acho que é bem interessante aqui essa linha, ou então vocês sobem um pouquinho aqui a do Blazers e diminuem a dos Lakers, inverte, né? Coloca mais de 111.5 para os Blazers, mais de 109.5 para os Lakers, mas enfim.
mas vocês também podem duplar a pontuação do Blazers com a pontuação que a gente indicou, sei lá, do Pistons, ou então com a pontuação baixa do Shengun, enfim. Dá para fazer o joguinho de vocês, se apeguem mais à nossa análise do porquê, por exemplo, a gente acha que o Blazers vai pontuar bem. Bom, o Blazers, recentemente, eles vêm fazendo um bom papel ofensivo, tá? Nos últimos 15 jogos eles cresceram, né? Falaram, pô, vamos ganhar umas partidinhas aí. E isso resultou em um Portland Trail Blazers que conseguiu sair ali de um dos piores ataques da NBA para um 18º ataque. Um ataque que tem um bom ritmo, um dos 10 mais rápidos da NBA nos últimos 15 jogos, mas acima de tudo, o que justifica tudo isso que a gente está falando é que eles enfrentam a terceira pior defesa e o quarto time mais rápido da NBA. Ou seja, é um dos times mais fáceis de se produzir pontos, porque eles são top 5 em velocidade e ao mesmo tempo top 3 em defesas ruins. Sem contar o aproveitamento nos rebotes defensivos dele, que deixa a desejar, um dos 10 piores da NBA. Então o Blazers pode conseguir pontos de segunda chance aqui também. O San Antonio Spurs também figura nessa lista e o Lakers pode pontuar bem com pontos de segunda chance, mas a gente já fala dos Lakers. Falando aqui de Wizards ainda, nos últimos 6 jogos eles sofreram 121,5 pontos de média, ou seja, eles sofreram mais do que o que a gente busca para hoje nos últimos 6 jogos consecutivos e tiveram uma média muito acima daquilo que a gente busca. E eles enfrentaram Detroit 2 vezes, Toronto 2 vezes e Jazz. Sinceramente, não são nenhum ataque assim espetacular, um grande exemplo. O Portland é tão bom ou melhor do que algum desses times aqui citados. Claro, não são melhores do que o Denver, de jeito nenhum, mas ainda assim é um recorte que anima bastante a gente, no qual o Blazers pode produzir muito bem. O Washington é um dos times que mais sofrem pontos no paint em toda a NBA, é um time que também cede muitas assistências por jogo, mas além de tudo, eles sofrem pontos de diversas formas, são pouco eficientes em várias jogadas, dentre elas jogadas de mano a mano, então você não precisa de nada muito complexo para poder produzir bem contra eles. Por isso acredito nessa boa pontuação dos Blazers e acredito na boa pontuação dos Lakers. Por quê? Bom, Lakers não é um ataque que pontua em alto volume, mas ainda assim é quase um dos 10 melhores da NBA por 100 posses de bola. O San Antonio Spurs é, nesse momento, a sexta pior defesa da NBA. Nos últimos 15 jogos, a defesa deles foi a pior, sofrendo 123,1 pontos por 100 posses. E bom, isso acontece porque eles perderam seu melhor defensor, o Wembanyama, e perderam supostamente o De'Aaron Fox pro resto da temporada, que também é um ótimo defensor, mas sinceramente é um time que só entendeu que, cara, não vamos ganhar nada esse ano, calma, o processo é longo e a gente precisa focar um pouco mais no médio e longo prazo para poder trabalhar melhor esse time com o De'Aaron Fox e o Wembanyama. Calma, agora vamos tancar, vamos perder de propósito, já deu, já fizemos o nosso show, agora vamos tentar garantir uma boa escolha de draft. Com isso, a defesa deles é totalmente descompromissada, desfalcada, e eles sofreram nos últimos 15 jogos uma média de 123,7 pontos por jogo. Se a gente for pegar aqui nos últimos 3, 6, 7, 8, 9 jogos, vamos colocar 10 até aqui, eles sofreram um número simplesmente absurdo de pontos, enfrentando ataques diversos, mas muitos deles ruins ou desfalcados, como é o caso do Brooklyn Nets, do Minnesota Timberwolves, do Dallas Mavericks aqui 2 vezes, Hornets e Pelicans, e sofreram 128,2 pontos de média. Acredito que o Lakers possa produzir bem contra eles, mesmo sem o LeBron James, mesmo com alguns desfalques, principalmente porque a defesa do San Antonio Spurs é descompromissada, ruim, e claro, do lado dos Lakers a gente espera no mínimo que o Luka Doncic esteja em quadra para que seja possível essa boa pontuação. Se não, esquece, aí vai ser mais difícil mesmo, e aí eu ficaria de fora. Olho na escalação, olho também nas novidades que a gente passa no Instagram, no nosso grupo gratuito e também no nosso grupo VIP. Boa sorte a todos e muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. E não se esqueçam de garantir sua vaga no nosso grupo VIP. Para ficar com a gente até o final da temporada, lembrando que o nosso plano mensal é de R$50, somente no primeiro mês você paga 30. Para ficar com a gente até o final, R$100, tá tudo certo. Vocês vão garantir todo o nosso conteúdo, tips diárias e muito mais. Muito obrigado pela sua audiência e falou!